Provavelmente algumas pessoas chegaram até aqui nesse canal, meu canal, Luísa, prazer, por conta do vídeo que eu fiz há um ano já ou mais sobre estudar em Portugal, como que foi todo o processo seletivo, porque várias pessoas vinham me perguntar. Para quem não sabe, eu estudo na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, mesmo morando em Niterói. Eu passei um tempo lá, tem até alguns vídeos aqui sobre alguns passeios que eu fiz lá por Lisboa e outras cidades. Mas o que eu quero dizer com isso tudo é que estão abertas as inscrições para o doutoramento em urbanismo, arquitetura. A fase vai do dia 17 de agosto até 31 de outubro. Então, quem tem interesse, é só entrar no site, eu acho que posso deixar o link aqui embaixo. E uma outra coisa também é que eu já tinha gravado um vídeo sobre carta de motivação, que é um dos pontos importantes aí no processo seletivo, e eu vou deixar ele passando agora para vocês. Espero que ajude aí de alguma forma. E aí, gente, tudo bem? Hoje eu pensei em trazer um vídeo sobre como escrever uma boa carta de motivação, já que eu precisei escrever uma carta e fui aprovada no processo seletivo do doutoramento em urbanismo na Universidade de Lisboa. E eu acho que também pode ser útil não só para esse processo seletivo especificamente, mas para outros processos de doutorado, mestrado, emprego, seja lá o que for. Eu vou aqui pontuar algumas questões que eu considero importantes para a gente levar em consideração na hora de escrever essa carta. E no final também pensei em dar uma geral aqui no que eu escrevi na minha, para vocês terem uma ideia de como que eu fiz. É importante a gente pensar que a carta de motivação ela vai complementar o currículo. Então a gente não precisa sair listando ali todos os cursos que a gente já fez, toda a nossa trajetória profissional, trajetória acadêmica. Então, basicamente é ressaltar aí nossas qualidades, nossos pontos fortes, de que forma que a gente já contribuiu, qual foi a nossa grande realização, né? Seja academicamente ou profissionalmente. E aí, a estrutura da carta é basicamente um texto em uma folha A4, e vocês podem usar uma fonte padrão, tamanho 12. E agora eu vou falar os 4 passos que eu achei aqui que são mais importantes para serem considerados. Então, o primeiro que é ser claro, ser objetivo. O segundo ponto que é importantíssimo, que é justamente conhecer a universidade, conhecer o curso, os professores. Então, antes de escrever a minha carta, o que eu fiz? Eu entrei no site da Faculdade de Arquitetura, olhei lá o programa, dei uma olhada no currículo dos professores, inclusive eu procurei um possível orientador pelas informações que eu tive ali no site mesmo. Então isso demonstra interesse da nossa parte, né? Se a gente escrever uma carta muito genérica, que aí linka com o primeiro item que eu falei em relação à clareza e objetividade, parece que a gente tá meio que atirando para tudo quanto é lado, sabe? O terceiro ponto que eu coloquei foi enaltecer suas realizações. Então, o que você já fez de interessante na sua vida acadêmica? Você já publicou em alguma revista? Você fez algum intercâmbio? Você foi voluntário em algum projeto? Ou na sua vida profissional? O que você já alcançou? Mas sempre pensando em coisas que estejam linkadas também com o curso que você vai fazer. Claro que se for de uma área completamente diferente, você vai pontuar ali suas realizações de uma forma que fique coerente, né? Que o texto fique coerente. E o quarto ponto que eu coloquei é de que forma que você pode contribuir para a universidade. Por que a universidade tem que te aceitar? Né? Você que está querendo passar, por que é importante você estudar lá, de que forma que você vai contribuir. E a carta é um documento que pode eliminar, sim, o candidato, se for uma carta ali meio xoxa, meio genérica. Então, é legal a gente se atentar aí nesses pontos. E agora eu vou mostrar para vocês a minha carta de motivação. Mostrar assim, de uma forma geral, eu acho que eu não vou ler ponto a ponto, mas eu vou falando aqui os parágrafos do que eu considerei em cada um deles. Ai, deixa eu tomar uma aguinha. Eu comecei a carta escrevendo prezados, e logo em seguida veio o primeiro parágrafo onde eu coloquei que eu tinha interesse na área de urbanismo sustentável. Então já foi assim, tenho especial interesse na área de urbanismo sustentável. Aí eu falei que eu sou graduada em arquitetura e urbanismo
e que eu fiz um mestrado em engenharia ambiental. Então, só eles já tiveram uma ideia um pouquinho, né, da minha formação. Falei no segundo parágrafo que em 2014 eu participei de um intercâmbio na Universidade Winnipeg, no Canadá, e que, além de fazer a disciplina lá, eu publiquei um artigo sobre o que eu vivenciei na cidade. Essa cidade ela possui uma elevada cobertura vegetal, e aí eu achei interessante isso, porque eu fui para lá, também eu recebi uma ajuda de custo na época do Instituto Federal Fluminense, e é interessante a gente produzir, né? Não só adquirir conhecimento, mas a gente também precisa contribuir de alguma forma, né, com o nosso conhecimento. Então, publicar algum artigo é uma das formas de compartilhar esse conhecimento. E aí eu falei que na Universidade de Winnipeg eu apresentei um artigo também sobre indicadores de qualidade ambiental urbana. E aí eu finalizei esse parágrafo falando que eu realizei um intercâmbio de informações e de conhecimentos. No terceiro parágrafo eu já falo aí da minha inscrição no doutorado em urbanismo, que eu quero aprofundar meus estudos da relação do ser humano com o meio ambiente e a cidade, que eu queria analisar as cidades brasileiras. Já em seguida eu coloco o nome de um professor específico. Eu falei, fulano de tal, eu acredito que ele seja um orientador adequado para desenvolver esses estudos comigo, porém aceito sugestões, então eu também me coloco aberta ali na carta, né? E em seguida eu falo que eu moro na cidade de Niterói e falo um pouquinho das minhas atividades profissionais. Falei também do meu entusiasmo em fazer parte desse corpo de alunos da Universidade de Lisboa, né? E também tem uma parte um pouco de um sonho, né? Eu desejo que cidades se tornem melhores lugares para viver, cidades mais saudáveis. Eu coloco finalizo assim esse parágrafo e depois eu coloco que eu iria retribuir, caso eu fosse aceita, com o meu comprometimento com a universidade e comigo mesma, que eu não iria abandonar, querendo ou não, eu disse assim, eu não vou abandonar o curso, tá? Não vou passar e vou sumir. Porque isso é uma das coisas que eles não querem, né? Que a gente comece ali o curso e pare no meio do caminho. Isso acontece muito das pessoas entrarem, assim, não que seja errado, mas isso acaba acontecendo, né? Da pessoa entrar, achar que é de um jeito, e aí desistir no meio do caminho. Mas isso, de certa forma, não é bom para os cursos, né? E ficar com esses alunos, assim, que ficam perdidos pelo caminho. O interesse das universidades é que os alunos concluam os cursos, né? E aí eu coloco que eu estou à disposição para uma entrevista e eu falei assim que eu gostaria de escrever um até breve. Bom, eu acho que vocês perceberam que não é tão complicado assim escrever uma carta de motivação legal. No final eu ainda coloquei atenciosamente, coloquei meu nome completo. Eu acho que o principal é você buscar aí seus pontos fortes e realmente estar motivado de verdade, né? Porque eu acho que o que a gente faz justamente pra gente, né? E não pra agradar ninguém ou pra, não sei, pra cumprir ali uma tabela, um checklist, qualquer coisa que seja, né? A gente faz pra gente, a gente tem que fazer pra gente. Então, você tem que passar o dia que eu recebi aquele sim, eu vou lá, eu vou estudar, ou eu vou trabalhar, seja lá o que for. Para que for a carta de motivação, então a gente precisa realmente estar motivado. E eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Eu não sei se eu me enrolei aqui ou se eu consegui ser objetiva, que é um dos pontos aí, né, que eu coloquei, mas é só a vontade mesmo de poder ajudar com que pelo menos eu já passei. E é isso, eu espero que vocês tenham sucesso na carta de motivação de vocês. E vamos em frente. Um abraço, um beijo. E até o próximo vídeo. Valeu!